A maior parte das pessoas tem medo de encarar a própria sombra. A nossa sombra é como se fosse uma mochila muito pesada que a gente carrega dia e noite, 24 horas por dia. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai guardando naquela mochila todas as características que a gente sente vergonha a respeito de nós mesmos, ou características que a gente gostaria de esconder para amigos, para familiares, para o mundo ao nosso redor. E não só isso, muitas pessoas têm medo de revelar essa parte da personalidade delas, porque elas acreditam fielmente que elas vão ser rejeitadas e julgadas pelas outras pessoas do mundo se elas fizerem isso. Jung, um psicólogo muito famoso que eu já trouxe aqui no canal, inclusive ele foi discípulo de Freud, falou que a sombra seria aquela parte de nós que a gente tenta negar ou reprimir por vergonha ou por ignorância. Ela é composta por aspectos da nossa psique que não se enquadram com a imagem que a gente gostaria de ter ou que o mundo à nossa volta valoriza. Uma outra forma da gente entender o lado sombra é a gente entender esse lado como a soma das nossas crenças sabotadoras enraizadas que temos a respeito de nós mesmos. Aquelas crenças de que não somos suficientes, de que não merecemos ser amados, sabe essas crenças que em algum lugar da nossa mente ficam pairando e atrapalhando a nossa vida? Então, se você adquirir o meu curso sobre reprogramação mental, que aliás está o link aqui, eu recomendo muito que vocês adquiram, vocês vão saber exatamente o que eu tô falando. Muitas das pessoas vivem a vida não tendo consciência a respeito dessas crenças sabotadoras, desse nosso lado sombra. E pior de tudo, elas reprimem esse lado, ou elas podem ter uma leve consciência do que elas pensam a respeito delas mesmas, mas aquilo é tão insuportável para elas que elas preferem colocar tudo embaixo do tapete e fingir que nada está acontecendo. Geralmente nós temos medo de adentrar as profundezas do nosso ser porque a gente tem um medo imenso de adentrarmos essa profundeza, de tomarmos esse passo e acabar descobrindo que na realidade a gente não gosta de quem a gente é internamente. Inclusive, muitas pessoas acabam projetando, refletindo nas outras aspectos que são inconscientes a respeito delas, justamente porque elas não têm coragem de tomar esse passo e olhar para dentro. Isso tem um nome na psicologia, um mecanismo de defesa que se chama projeção. Mecanismos de defesa são mecanismos que a mente cria para poder lidar com o sentimento de angústia, que é quase insuportável para a gente. No caso da projeção, para você não ter que enxergar coisas negativas a respeito de si mesmo, você acaba enxergando isso nos outros, vendo essas características sendo refletidas nos outros. Um exemplo muito comum de projeção é quando você tem aqueles tipos de pessoa que apontam um dedo para todo mundo, mas não conseguem olhar para si mesmas. Ou seja, acabam criticando no outro características que elas próprias têm. Isso demonstra um nível de inconsciência muito alto. A pessoa acaba não percebendo que ela mesma está tendo aquele comportamento. E acaba se aliviando, porque ao enxergar no outro, isso quer dizer que não é parte de mim. Entende? É como se, vendo refletido, como se fazendo essa barreira entre o eu e o outro, é mais fácil de lidar com a angústia de saber que você tem aquela determinada característica. Eu tenho certeza que você consegue pensar em um exemplo da sua própria vida. Talvez um amigo próximo, talvez algum familiar. Existem sempre essas pessoas. A questão é que em vez da gente suprimir as nossas sombras, a gente precisa acabar com esse medo de encarar elas. Assumir, reconhecer quem a gente carrega dentro. Porque só assim uma mudança efetiva pode ocorrer. E a mágica disso tudo é que quando você entende esse processo, você se torna até livre para poder brincar com isso. E é isso que eu trago aqui nos meus vídeos também. Você não precisa ficar à mercê da sua identidade. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, sobre como você pode moldar a sua identidade, se reconstruir, se enxergar de outra forma. E se você quiser assistir esse vídeo é só clicar no card ou eu vou deixar linkado ali na descrição. Mas nesse vídeo eu falo sobre como você pode moldar a sua identidade e usar ela ao seu favor. Mas entenda que o seu trabalho de autoconhecimento fica 1000 vezes mais aprofundado quando você entende isso que eu tô falando agora para vocês. Quando você consegue reconhecer o seu lado sombra e consegue abraçar primeiramente esse lado sombra, abraçar essas características, não ter medo de encarar elas, para aí sim, se você quiser,
poder brincar com isso, poder moldar a sua identidade e usar ela ao seu favor. Quando você entende isso, quando você entende que você pode utilizar o seu lado sombra, você entende que você não está mais preso a nada. Você pode ser bom, você pode ser mal, você pode ser bonito, você pode ser feio, você pode ser gentil e você pode ser grosseiro, você pode ser feliz, você pode ser triste. Quando você integra esses aspectos a respeito de si mesmo, você consegue viver uma totalidade. O lado bom e o lado mal, a luz e a escuridão. E ao assumir esses seus lados, você consegue ter a liberdade de escolher como você deveria agir no mundo. Enquanto você continuar a se esconder e a projetar tudo que está no seu interior ao seu redor, você não vai estar fazendo o trabalho completo. Você não vai ter a liberdade de ser e de escolher a vida que você realmente deseja. Isso me lembrou uma história de um meu amigo muito próximo que eu acho que vai ilustrar bem o conceito que eu estou tentando passar para vocês aqui. O meu amigo era uma pessoa, ele é uma pessoa, inclusive ainda, né? Muito boazinha, nunca se chateava com nada, ele era a alma da boa paz, sabe essa expressão? Todo mundo sabia que ele não era de se exaltar, ele era muito calmo, muito sereno, e todo mundo até então achava que esse era um aspecto da personalidade dessa pessoa, que ele não era bravo, que ele era calmo, que ele era pacífico. Conversando mais a fundo com esse meu amigo, ele me falou que na realidade ele era uma pessoa muito irritada e que ele tentava compensar essa irritação que ele sentia internamente, tentando projetar esse lado feliz, esse lado bonzinho dele, da personalidade dele. Isso não queria dizer que ele não era uma pessoa boazinha, mas que ele também era malvado ou irritadiço quando ele precisava ser. Mas ele estava abafando essa parte da personalidade dele porque ele acreditava que aquilo era errado, que o sentimento, a emoção de se sentir irritado era ruim e que ele não deveria ser assim. Ou seja, o meu amigo estava abafando um aspecto da personalidade dele que era super importante. E abafando isso, ele não conseguia integrar todos os aspectos da personalidade dele para ser quem ele realmente era. Esse é um outro ponto interessante. Eu tô falando de integrar aspectos da sua personalidade, de ter esse movimento de totalidade, de congruência. Mas o que é exatamente totalidade? O que é essa integração que eu tanto falo aqui no vídeo? Totalidade é você viver em congruência. É você unir essas duas partes. É você olhar para todos esses aspectos que compõem quem você é e abraçar esses aspectos sem julgar esses aspectos. Para aí sim fazer uma mudança caso ela seja necessária ao seu ver. Inclusive Jung falou isso uma vez: eu prefiro me sentir inteiro do que ser bom. Agora pensa, quantas vezes você traiu a si mesmo tentando ser algo que você achava que era o mais correto de ser, tentando ser bonzinho que nem o meu amigo? Quantas vezes você traiu a si mesmo para se sentir amado, para se sentir aceito? O quanto que você não está em contato com os seus reais desejos? E não estando em contato com seus reais desejos, como é que você vai atingir, como é que você espera atingir a sua potencialidade, se você nem sabe ao menos qual ela é? Existem outros vídeos no canal que a gente fala sobre alcançar sucesso, sobre como você pode conseguir tudo aquilo que você deseja, mas entenda que nada daquilo vai te satisfazer se você não conseguir integrar essas partes ocultas da sua personalidade, essas partes sombrias, essas partes que as pessoas tentam esconder, mas que você, a partir desse vídeo, está entendendo a importância de adentrar essas profundezas, de integrar essas partes na sua vida. Entenda que a sua vida vai se transformar a partir do momento que você fizer as pazes com a sua sombra, porque a partir desse momento você não vai precisar mais fingir ser quem você não é. Não vai ser mais necessário você ter que se provar que você é o máximo, que você é a melhor pessoa que já existiu, e também não vai ser necessário mais você se vitimizar e tentar fazer isso para chamar atenção, para conseguir a piedade dos outros. Quando você assumir a sua sombra, você vai deixar de se julgar tanto, de achar que você é mal, que você é uma pessoa ruim, que você não tem valor. E vou mais além no vídeo. Você pode acabar descobrindo os dons ocultos que a sua sombra carrega. E isso pode acabar sendo extremamente interessante. Quase todas as pessoas nascem com um sistema emocional saudável. Quando crianças, a gente costuma não se julgar tanto, não julgar tanto as nossas ações. Quais são as partes boas, quais são as partes ruins, por que a gente faz as coisas que a gente faz. É um momento em que a gente está se descobrindo e, mais importante, tendo curiosidade
para descobrir quem a gente é. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente começa a ir observando as pessoas à nossa volta e a gente começa a modelar o comportamento delas. Nesse momento a gente começa a aprender o que é errado, o que é certo, o que pode e o que não pode fazer, o que vai nos trazer mais recompensa, o que vai nos trazer menos recompensa, o que vai nos trazer punição. A gente aprende o que é aceitável e o que não é aceitável no nosso meio, no nosso contexto. É claro que isso depende de contexto para contexto. Tudo isso muitas vezes acaba abafando quem a gente realmente é. A gente acaba tendo dificuldade de perceber qual é a nossa real essência. A gente é aquilo que as pessoas nos doutrinaram para ser? Ou a gente é o que a gente nasceu para ser? A gente é um reflexo desses condicionamentos do que é certo e errado? Ou a gente tem algo inato que vem de dentro da nossa personalidade? A maioria das pessoas cresceu acreditando que as pessoas têm qualidades e defeitos e que, para serem amadas e aceitas, elas deveriam aprender a ocultar as partes da personalidade delas que não eram qualidades aos olhos dos outros e que deveriam evidenciar as partes que os outros consideravam interessantes, consideravam qualidades. Vamos dizer que você foi uma criança cheia de energia, mas você foi constantemente punido por isso. Você pode ter enraizado uma crença na sua mente de que esse nível de energia que você tinha exacerbado era algo ruim, era algo que merecia punição. Talvez você se sentiu culpado a vida toda por conta disso e nunca olhou isso. E nunca integrou essa parte da sua personalidade. É claro, gente, que aqui eu tô falando em um contexto geral. Existem comportamentos que sim, não são funcionais para você na sociedade em que a gente vive. Mas o que eu tô falando aqui é algo além, é algo mais subjetivo, é algo mais profundo. Eu não tô falando de alguém que tem alguma patologia ou que precisa se tratar por alguma determinada razão. Eu tô falando de quem você é e, inclusive, de utilizar as características que você tem, mesmo que elas não sejam boas aos seus olhos. Talvez você não consiga achar positivo uma certa característica que você tenha. Mas se você olhar mais profundamente, será que aquilo não tem alguma espécie de vantagem? Será que você não pode usar aquilo ao seu favor de alguma forma? Por mais que você diga que não tem, será que se você pensar mais um pouco, será que se você tentar mais um pouco, você não consegue enxergar um aspecto positivo? Então entenda que eu não tô falando para você assistir esse vídeo, desligar e a partir do momento que você entendeu e assistiu ele até o final, começar a sair por aí fazendo o que você bem entende, o que você quer, sem levar em conta o seu contexto, o que as outras pessoas acham disso. Não, as regras sociais existem e existe um motivo que explica o porquê que elas existem, né? Então você não pode simplesmente sair e fazer tudo o que você quiser. O que eu tô falando aqui é pra você ter consciência e não ter medo de acessar essas partes de si mesmo que você acredita que não são tão bonitinhas assim, ou que te disseram que não eram tão bonitinhas. Porque aí sim, a partir do momento que você enxerga essas partes, você começa a fazer com que elas não te dominem, não dominem a sua vida. A força que você faz para reprimir essas partes, a força mental, a energia psíquica que você gasta tentando reprimir essas partes, é o que pode estar causando em você um enorme desgaste mental, físico, meio exaustão mesmo. E você já deve ter visto isso, histórias de pessoas que, como meu amigo, eram muito quietinhas e de repente explodem porque não aguentam mais, chegou um ponto limite. Elas não aguentam mais reprimir essas partes delas mesmas. Isso é o quê? Dentre outros fatores. Provavelmente essa pessoa reprimiu tanto, escondeu tanto, fez uma energia tão forte para esconder essa parte dela mesma, que ela não teve outra alternativa a não ser explodir. E muitas vezes isso não tem um desfecho agradável. Tem um psicólogo muito famoso que eu gosto muito, que é o Jordan Peterson, que fala muito sobre isso também. Nos vídeos que ele fala sobre esse assunto, ele diz algo mais ou menos assim. Você poderia dizer que alguém que é incapaz de crueldade tem um nível moral acima dos demais. Porém, ele fala que isso não é verdadeiro, porque se você não é capaz de exercer a sua crueldade, você é apenas uma vítima, inclusive vítima daqueles que sabem exercê-la. As pessoas mais fortes não são aquelas que escondem a parte agressiva delas mesmas, e nem são aquelas que exercem essa parte agressiva. São aquelas que sabem, têm consciência, sabem que eles podem utilizar essa parte agressiva se eles precisarem, mas não usam porque simplesmente não há motivo para eles usarem. Ele também fala isso.
Isso não significa que ser cruel é melhor do que não ser cruel. Mas significa que ter a capacidade de ser cruel e acabar fazendo a escolha de não ser cruel é muito melhor do que não ter a capacidade de ser cruel. Porque se você simplesmente escolhe não integrar esse aspecto da sua personalidade, não reconhece isso em si mesmo, você é uma vítima das circunstâncias. Ao passo que se você se der conta dessa agressividade, mas você se vestir dela o tempo todo e não saber dominá-la, ela vai dominar você. A sua agressividade não vai estar controlada. Você vai ser um perigo para as pessoas à sua volta. Você não vai ser uma pessoa agradável. Então, qual é o ideal? O ideal é você saber da sua agressividade, você ter consciência dessas suas partes ocultas, desse seu lado sombra, mas saber o momento certo de usar isso. Saber como utilizar esse lado ao seu favor. É aí que você se torna uma pessoa dita perigosa. Porque ao mesmo tempo que você vai ser uma pessoa agradável, você não vai deixar que os outros passem por cima de você. Você simplesmente vai saber o seu papel. Você vai saber do seu valor. E você não vai precisar se medir pelo externo. Você vai ter noção exata de quem você é. Se alguém te cortar numa roda de conversa, você vai conseguir se impor sem ficar sem jeito. E você também vai se impor com uma certa elegância. Você não vai ser agressivo com aquela pessoa. Tô dando um exemplo geral só para vocês entenderem como isso se traduz na prática. Você não vai ser grosseiro com essa pessoa, você vai agir com elegância, impondo respeito. Você vai dominar o ambiente, você vai se mostrar confiante para os outros. Ou seja, você vai escolher como controlar essa força e você vai usar ela apenas quando for absolutamente necessário. E é isso que vai te tornar uma pessoa íntegra. Uma pessoa na sua totalidade. É assim que você consegue o respeito das pessoas. As pessoas não vão ter medo de você, elas vão ter respeito. Elas vão pensar duas vezes antes de brigar com você, de fazer bullying. E ao mesmo tempo elas não vão ter pena de você. Elas não vão te achar uma vítima. Então a questão é, você precisa mergulhar para dentro de si mesmo para você entender essa profundeza, esse seu lado sombra. Você precisa aprender a deixar que tudo que você é exista livremente. Sem julgamentos. Se você quiser ser livre, antes de tudo você precisa aprender a ser. E isso significa que a gente deve aprender a parar de se julgar. A gente deve aprender a perdoar a parte imperfeita de nós mesmos. E eu sei que muitas pessoas falam isso a tom de frases feitas, frases bonitas, mas vocês estão vendo por esse vídeo que o assunto é bem mais profundo do que isso. A gente está adentrando a camadas bem profundas da sua psique e realmente tocando num assunto que é extremamente existencial, que dita o tom da sua existência. Eu sempre trago as minhas histórias aqui pro canal porque eu acho que isso é uma forma da gente se aproximar e é uma ótima forma de eu ilustrar o conteúdo que eu tô passando para vocês. E eu já contei essa história aqui várias vezes. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Na época eu não gostava daquela característica e eu achava que ela não me servia de forma alguma, que eu só perdia tendo aquilo. Quando eu estudei teatro por 6 anos, eu comecei a perceber que na realidade eu não era tímida, mas sim a circunstância de onde eu vivia me deixava uma pessoa tímida. Ao fazer exercícios teatrais, ao entender a dinâmica teatral, ao entrar em contato com quem eu era de verdade, eu comecei a perceber que eu fui me soltando. Eu não era mais tímida naquele contexto. E aquilo acabou mostrando pra mim um lado meu que eu nem sabia que existia. E eu fiquei fascinada por isso. E eu conto aqui que também isso foi um dos grandes motivos por eu me interessar por psicologia, né? Foi eu estudar teatro antes e perceber como nós, seres humanos, temos vários bloqueios que às vezes nos impedem de agir, que nos impedem de enxergar a realidade como ela é. Eu aprendi que eu não precisava me enxergar como uma pessoa tímida. No vídeo da identidade que eu já falei para vocês assistirem, eu falo sobre isso. Eu não precisava me restringir àquela visão de mundo. Eu podia expandir a minha identidade, eu podia ser mais do que apenas uma pessoa tímida. Eu não estava presa àquele aspecto. Eu poderia mudar se eu quisesse. Anos mais tarde, quando eu comecei a estudar psicologia, eu percebi que ser tímida nem era um traço de personalidade tão ruim assim. Que eu poderia sim ter utilizado esse traço ao meu favor, ao invés de achar que era uma coisa ruim. Ou seja, na psicologia, eu já tinha entendido isso no teatro, mas na psicologia isso ficou mais claro.
o conteúdo me fez pensar mais a respeito. Eu entendi que eu podia integrar aquilo como parte da minha personalidade. E ao integrar isso, ao enxergar isso como eu fiz no teatro, eu conseguia não me julgar por ser tímida e aí sim eu poderia abrir a potencialidade de escolher ser tímida ou não ser tímida, dependendo do contexto. Eu espero que não tenha ficado tão confuso essa parte para vocês. Se ficou, deixe nos comentários que aí eu explico melhor. Mas a questão é que, reconhecendo as partes que você tem medo de encarar, você consegue abrir uma caixinha de possibilidades. Você consegue dominar mais aspectos de si mesmo que você tinha medo antes de olhar. É como se você tivesse um quarto escuro dentro da sua casa e tivesse muito medo de abrir ali. Mas quando você finalmente tem a coragem de abrir aquela porta, você percebe, você liga a luz e percebe que não tinha nada ali. Que todos aqueles medos de pensar que tinha um bicho, papão ou alguma coisa assustadora, tudo aquilo era inverídico. Na verdade, era só uma sala escura que estava escura porque não tinha luz. Entende? Quando eu entendi que a timidez podia ser uma boa característica, eu comecei a associar isso como se fosse o meu superpoder. Eu comecei a integrar a timidez como uma parte positiva da minha personalidade. Eu comecei a ver como a timidez podia ter um aspecto misterioso, como podia ser interessante para as pessoas saberem que eu sou tímida e não saberem tanto assim da minha vida. Como é interessante ter esse aspecto até um pouco sensual a respeito da timidez. Quando eu descobri que essa parte de mim mesma que eu tentava tanto esconder poderia ser utilizada ao meu favor, essa parte foi liberada. E a partir desse momento eu entendi que, como eu falei pra vocês, era uma questão circunstancial. Em alguns contextos eu sou tímida, continuo sendo tímida. Em alguns contextos eu não sou tímida. Por exemplo, na frente da câmera, tô falando aqui pra vocês e eu não sou uma pessoa tímida falando na frente da câmera. Claro que isso tem a ver com a prática, mas o que eu quero que vocês entendam é que você não precisa se apegar tanto a essas características uma vez que você tenha integrado elas, olhado pra elas. Lembre sempre disso, o que você resiste, persiste. Se você escolhe não enxergar um aspecto importante da sua personalidade, aquilo vai te assombrar em algum momento da sua vida, provavelmente. No momento que eu enxerguei aquela qualidade, que inclusive eu considero uma qualidade, enxerguei como um dom, eu abaixei a minha guarda, abaixei a minha resistência. Isso deixou de ser um problema para se tornar uma parte até interessante da minha personalidade. Esse processo foi tão milagroso pra mim que eu comecei a fazer isso para várias partes da minha personalidade que eu não gostava tanto assim. Eu comecei a elencar uma lista e escrever mesmo a lápis todos os aspectos positivos a respeito daquela característica que antes eu considerava um defeito. Por exemplo, eu me achava tímida e achava que isso era um defeito. Aí eu comecei a escrever, mas isso pode ser interessante, isso pode ser misterioso, pode ser sensual. Comecei a fazer isso para enxergar o lado bom dessas características. E é claro que eu não tô falando aqui para você negar a realidade. Talvez você tenha características de ser uma pessoa mais procrastinadora e isso atrapalhe a execução das suas tarefas, dos seus objetivos. Mas o que eu tô falando para você fazer não é você abraçar isso e fingir que não é um problema. O que eu tô falando aqui é para você, primeiro, enxergar, reconhecer isso como parte de você e, segundo, entender o porquê que essa característica tá ali, o porquê que aquilo te serve de alguma forma. Por exemplo, no caso de você ser uma pessoa procrastinadora, provavelmente você é uma pessoa, pode ser o caso de você ser uma pessoa extremamente perfeccionista. Ser perfeccionista pode ser uma qualidade positiva, porque você está tentando se empenhar naquela tarefa. Isso significa que você não quer entregar tudo de qualquer jeito. Você realmente pensa naquela tarefa, quer fazer tudo bonitinho. Tá aí um aspecto positivo. Agora, como você vai transformar isso? Como você vai ter a criatividade de integrar esse aspecto de ser procrastinadora, de ser perfeccionista na sua vida? Olhar pra isso, abraçar isso. Eu sou sim procrastinadora porque eu sou perfeccionista, porque eu quero que tudo fique bonitinho. E como você vai transformar isso em algo positivo pra você? Aí, claro que entram aspectos práticos. Você pode aprender a se organizar mais e se organizando mais você consegue dedicar mais tempo a essas atividades. E aí sim você consegue ser perfeccionista porque você tem um prazo maior de execução. Então isso você tem que adaptar à sua realidade. No caso da timidez, o teatro me fez abrir a minha percepção. Eu, de repente, não era uma pessoa extremamente tímida. Eu descobri que era uma pessoa que eu poderia ser tímida e poderia não ser tímida. Eu desbloqueio a minha timidez
e me torna uma pessoa mais extrovertida quando eu preciso, é você entender o motivo daquela característica, o porquê que ela tá ali, como ela te serve, como ela pode ser positiva, para aí sim fazer algo para mudar aquele cenário, ou a circunstância daquele cenário, ou a característica em si, que é o que eu falo no vídeo da identidade. Então, um bom exercício seria esse. Pegue um papel e uma caneta e elenque as características que você não gosta a respeito de si mesma, ou si mesmo, que você acha que são defeitos ao seu respeito, e comece a se perguntar qual é o lado bom de ter essas características. Por que elas estão ali? A qual propósito elas estão servindo? Eu tenho certeza que se você fizer esse exercício com atenção e entender esse vídeo, assistir ele mais de uma vez se necessário, você vai conseguir entender o poder do seu lado sombra e começar a não ter tanto medo dele, a começar a integrar ele como um aspecto positivo, talvez. E se não quiser, também como você faz para modificar esse lado e ser a pessoa que você deseja ser, que você deseja para sua vida. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de conferir o curso sobre programação mental. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se inscreva lá porque a gente tem um número limitado de vagas, então é muito interessante se você quiser participar. Eu acho que é muito importante para o seu aprofundamento, para o seu autoconhecimento, para esse processo, ter alguém te conduzindo nessa caminhada junto com você, você que talvez não possa pagar terapia. Mais uma vez, eu não estou falando que esse processo substitui a terapia, mas ele é sim um alicerce para quem não consegue pagar, ou não tem essa dedicação, ou queira entender um pouco mais sobre a mente e queira entender a respeito de algumas técnicas utilizadas em terapia, queira otimizar esse processo. Então é recomendado para todas essas pessoas. Já fiz vídeos também sobre isso no canal. Assista os outros vídeos também. E é isso, curta, compartilhe, escreva, comente. Todas essas coisas que vocês já sabem. Verifiquem se vocês estão inscritos no canal, se vocês gostarem dos conteúdos. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo para todos.